Olá, muito boa noite, bem-vindos à 19ª tertúlia da Astrolusofonia. Desta vez o nosso querido Luís Gomes pede imensa desculpa, mas por motivos familiares não pode estar presente. Nós vamos sentir a sua falta, mas honraremos a sua ausência, dando prosseguimento aos nossos trabalhos. E hoje vamos ter uma maravilhosa convidada, Dulce Regina, mas antes de eu apresentar a Dulce, eu queria relembrar-vos as regras, porque como não tivemos no mês passado, pode ser que estejam um bocadinho esquecidos, não é? E com o em peixe, a gente nunca sabe. Então já sabem que a primeira meia hora é a Dulce que vai apresentar o tema. Depois desse, o tema que já sabem que é o mapa kármico, como fazer uma melhor leitura de desafios kármicos, não é, Dulce? Diagnóstico espiritual. Depois, se quiserem fazer perguntas à Dulce, claro que podem e devem, mas vão escrever no chat para eu ir apontando quem é por ordem de inscrição. E depois, na segunda parte, é privada só para membros. Então, façam as perguntas todas que quiserem à Dulce. Está bem? Fáceis, não é, Dulce? Claro. O que quiser, estou aqui para isso. Então, vamos lá. A Dulce, em Portugal, eu acho que não precisa de grandes apresentações, mas em todo o caso, aqui vou eu apresentar. A Dulce é uma astróloga especializada em astrologia kármica, que não há assim tantas, não é? Portanto, é uma bênção. Temos aqui connosco hoje uma especialista em astrologia kármica. Terapeuta também de vidas passadas e, claro, mega famosa por causa dos seus livros. Olha, vê se conseguem. Eu tenho aqui um, trouxe por exemplo, mas não se vê nada, porque isto está tudo desfocado. Mas tem muitos livros publicados e em Portugal é muito conhecida. Há mais de 30 anos que ela realiza o seu estudo e a prática nos 4 segmentos que compõem a área do conhecimento humano. O mapa astral kármico, a revolução solar, a limpeza kármica e a regressão. Portanto, tendo como base a astrologia, a Dulce aprofundou esta ciência com os seus próprios conhecimentos pessoais e nos últimos 30 anos tem realizado um estudo pioneiro, realmente, há 30 anos atrás. Se agora ainda é arrojado, imagina há 30 anos atrás. Unindo o mapa kármico como diagnóstico espiritual. A regressão atinge a raiz do karma e permite a transformação interior através da limpeza kármica. Portanto, como vocês já sabem, autora de 7 livros em Portugal. O primeiro foi o famoso Alma Gêmea, não é? Que toda a gente conhece. E o último foi há pouco tempo, na Feira do Livro, A Jornada Espiritual. Dulce, a palavra é sua. Bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite, estamos ansiosos de ouvi-la. Vou pô-la aqui em grande plano. Não sei se tem algum slide, em todo o caso, se tiver, está disponível. Não. Então, bom, boa noite a todos, agradeço a participação de quem está me ouvindo neste momento e estou aqui para participar um pouquinho dessa reunião, não só, né, mas explicar também como funciona o meu trabalho, tá? Bom, então, eu trabalho com astrologia kármica e regressão a vidas passadas. O objetivo do meu trabalho, apesar de trabalhar com astrologia, não é falar sobre signos, é falar sobre os karmas, a missão e a relação kármica de outras vidas, né, com as pessoas próximas. Então, o que acontece? O nosso espírito reencarna dentro de grupos e dentro desses grupos ele vai criando vínculos. Amor, mágoa, raiva, ódio, ou seja, nessas nossas encarnações aqui no plano da Terra, nós vamos reencontrando esses espíritos que um dia nós tivemos alguma ligação. Então, um pai numa vida passada pode ser um irmão nesta vida aqui, né? E o que eu tento fazer? É entender essas relações com as pessoas que nos cercam, né? Mas antes de falar sobre isso, eu vou falar o que significa a lei do karma, desmistificar um pouco essa ideia de que karma significa castigo, que estamos sendo castigados por aquilo que nós fizemos em outras vidas. Não é nada disso. Primeiro, o nosso espírito é uma luz, é uma centelha divina que vem para a Terra. Na Terra ele encarna no corpo físico se desgasta, morre, o espírito sai do corpo, vai para outros planos mais sutis, reencarna em outros corpos, e assim nós vamos passando por várias experiências. Então, quando eu comecei a estudar astrologia, faz muito tempo atrás, né, como você já sabe, 40 anos atrás,
eu era adolescente, né? Então, eu comecei a estudar astrologia básica, tradicional, né? Os signos, os planetas, etc., as casas, né? E depois eu comecei a perceber que existia algo mais profundo, além daquilo que eu estava vendo no mapa, né? E fui me aprofundando, lendo muito, pesquisando e fazendo um trabalho também comigo mesma, né? Autodidata mesmo, né? Naquela época não tinha muita informação a esse respeito sobre astrologia kármica. Atualmente já tem mais, né? Então eu fui tentando decifrar os mistérios, né? De onde vinha, por que eu tinha reencarnado aqui no plano da Terra, quais eram as lições que eu tinha que aprender, né? Então eu vim, de alguma forma, participar. Alô? Está me ouvindo? Sim, Eu não se calhar sei. entrou agora Posso... entrou uma pessoa e está aqui com som. Já está tudo controlado. Tá tudo certo? Uhum. Tudo bem. Bom, então, retornando, né, ao que eu estava dizendo, eu fui buscando respostas, né, para mim, porque, na verdade, eu queria entender mais profundamente o que eu estava fazendo aqui no plano da Terra. Eu sempre fui interessada pelo lado espiritual. E e fiz um trabalho de regressão também, né? E fui unindo a regressão, que eu passei pela experiência, com o mapa. E fui tentando entender, né? Bom, eu fiz uma regressão em que eu fui abandonada numa vida passada, né? Então, o que representa isso no meu mapa? E fui decifrando todos esses mistérios, associando as minhas regressões com a astrologia. Então, hoje, né, atualmente, depois de tanto tempo, eu utilizo a astrologia, o mapa, né, como um diagnóstico espiritual. E sempre, como eu estava dizendo, desmistificando a lei do karma como algo, como um castigo, como algo negativo, a lei do karma nada mais é do que a lei da natureza. O agricultor é a lei mais simples do mundo. O agricultor planta cenoura, colhe cenoura, não vai colher batata, né? A mesma coisa em termos espirituais. A lei do karma é a lei da causa e efeito. Qualquer vibração que você emite, ela volta. Ou seja, o que nós plantamos, nós colhemos. E o mapa kármico mostra o que o nosso espírito plantou nas nossas encarnações passadas e que nós viemos colher nesta encarnação aqui. Então, por isso, para mim, o mapa kármico é o diagnóstico espiritual, é o primeiro passo do meu trabalho. E depois, para libertar o karma, quando necessário, é possível fazer o trabalho com a regressão. Mas o mapa indica, né, para que essa pessoa precisa fazer uma regressão. Não são todas as pessoas que fazem o mapa kármico que querem fazer uma regressão, que precisam fazer uma regressão, né? Mas o meu ponto foi exatamente isso. O que adianta eu saber que eu tenho este karma, aquele karma, e não poder fazer nada com isso, né? Eu vou ter que passar minha vida sofrendo, atraindo situações negativas. E aí cheguei a essa conclusão: não é isso que eu quero. Então, vou começar a fazer um trabalho interno para a libertação do meu karma. Esse trabalho interno eu utilizo até hoje, né, vários métodos, né? O trabalho do perdão, da chama violeta, da transmutação, a libertação através do arcanjo Miguel. Então eu fui unindo, né, na verdade, astrologia, trabalho com a reencarnação, com a regressão e todo um trabalho espiritual, né? Então não é nada racional o meu trabalho. É um trabalho espiritual, do início ao fim, né? E o objetivo é o que é, né, na verdade, é a limpeza do passado. Hoje eu tenho certeza absoluta que enquanto nós não libertamos o nosso passado, nossas mágoas, nossas raivas, nossos ódios, o nosso espírito não consegue ir para frente, ele não consegue evoluir. Então, o mapa kármico é o diagnóstico, né? Indica onde que eu tenho que ajudar essa pessoa a se libertar daquilo que ela está trazendo de outras vidas. Então, o que acontece? O nosso espírito escolhe nascer dentro de uma configuração astrológica propícia para o seu desenvolvimento e para a sua evolução. Então, a astrologia é muito, muito mais profundo
do que nós podemos imaginar, né? Às vezes eu vejo as pessoas, né, interpretando, meu sol está aqui, minha lua está ali, né? Nós não podemos falar assim do sol, da lua, do Mercúrio, nós temos que ver o mapa no conjunto, porque cada mapa é um ser, é um espírito, né, que está aqui na Terra para evoluir. Então, essa união dos planetas, né, no momento do nosso nascimento, ela é fundamental para a nossa evolução. E quando nós temos essa consciência, é muito mais fácil para evoluir, claro, né? É a mesma coisa quando você tem um sintoma, uma dor, o que você faz? Vai ao médico. O médico te dá um diagnóstico e vai te dar um tratamento. Você vai ficar curada se fizer o tratamento. Então, eu também explico para a pessoa, ensino para a pessoa como ela pode se libertar dos karmas dela. Não é para ficar como uma vítima, né? Ou então, é o que eu escuto muito no meu trabalho. Nossa, como eu fui má nas vidas passadas, né? Não, ninguém foi mal. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender. Então, no mapa kármico, como eu identifico os karmas, né? Além de toda a energia do signo solar, do signo ascendente, da Lua, de todos os planetas, né? É importante também entender, já que estamos falando sobre isso, que o Sol, na astrologia kármica, representa o espírito. O nosso espírito precisa reencarnar, no mínimo uma vez, os 12 signos do zodíaco. Por isso não existe signo bom ou signo ruim. Todos eles são importantes. E todos nós vamos passar por todos os signos, né? Vamos passar por todas as experiências. Então, cada signo é uma experiência que o nosso espírito precisa aprender, né? Por isso que cada signo tem o seu lado menos bom e o seu lado bom, né? O que nós temos que fazer? Equilibrar essas energias, né? Trabalhar com essas energias positivamente, né? Então, cada signo representa uma lição que nós temos que aprender. Ou seja, vamos reencarnar os 12 signos do zodíaco muitas vidas, né? Muitas vezes, né? Porque não dá para aprender uma lição numa única encarnação. Então, cada signo tem o seu papel, extremamente importante, né? Que quem estuda astrologia sabe mais ou menos como funciona, né? O Áries, que é a ação, iniciativa, o Escorpião, que é a transmutação, o Aquário, que é a liberdade, a fraternidade, o altruísmo. Então, cada signo, você tem que parar e refletir um pouco, né? Bom, eu sou do signo de Aquário. Eu sendo uma aquariana, quais são as características do meu signo? Como eu sou interiormente? O meu espírito, qual a lição que meu espírito está aprendendo nesta encarnação? É a liberdade, a fraternidade, o altruísmo, tudo aquilo que o Aquário representa, né? O meu corpo físico é representado pelo signo ascendente. Como vocês sabem, o ascendente muda de 2 em 2 horas, né? E é calculado pelo horário de nascimento. E o Sol fica um mês em cada signo. Então, o ascendente representa a vestimenta para o meu espírito nesta encarnação. Então, eu sou Aquário, o ascendente Escorpião, né? Que para mim é um signo maravilhoso, adoro tanto um quanto o outro, né? O Escorpião é a grande capacidade de transformação, de mudança, né? De mudanças internas muito profundas, né? Claro que as pessoas de Escorpião sofrem um pouquinho mais, porque não vive nada na superfície, é tudo com muita intensidade. Talvez se eu não tivesse meu ascendente Escorpião, eu não teria me aprofundado tanto na astrologia, né? Então, eu tenho que agradecer ao signo de Escorpião. A Lua também, quando eu nasci, também estava no signo de Escorpião. Então, eu sou Aquário, ascendente Escorpião e a Lua em Escorpião, né? Bem intensa, né? Vivo tudo com muita intensidade. Aí as pessoas acham, né, que eu sou muito boazinha, né? Falo mole, etc. Mas não pisa no rabo do Escorpião, né? Que aí o Escorpião se mostra realmente, né? Então, o Escorpião só ataca quando é atacado, né? Essa que é a realidade do Escorpião. Mas também acho muito bom, né? Acho que em algum momento, você tem que se impor também, né? Então, os 3 pontos importantes no mapa: o Sol e o espírito. A lição que teu espírito vai aprender nessa encarnação. O ascendente, a vestimenta para o teu espírito. O teu corpo físico. E a Lua,
as emoções. Como nós registramos os nossos karmas? Através das emoções, tá? Por isso que o trabalho de regressão não é passar um filminho daquilo que eu vivi numa vida passada ou nessa vida. Não, é viver a emoção. Não adianta fazer uma regressão se você não chegar no emocional. Por quê? A Lua representa as memórias kármicas. As nossas memórias kármicas, né? Elas são registradas pela emoção. Então, um exemplo, para ficar bem claro. Uma pessoa passa por um acidente, um assalto, um abuso, por exemplo, na infância, sexual, que seja, né? Essa emoção daquele momento lá de trás, ela fica registrada no corpo emocional. Nós temos vários corpos, corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo astral, etc. Né? Então, o corpo emocional registra aquela emoção, aquele medo daquele momento, né? Que ela passou por algum momento muito traumático. Aquela emoção, nosso corpo físico morre, né? Essa emoção, nosso espírito vai carregar para frente. Então, quando você faz um trabalho de regressão, qual é o objetivo? Limpar a emoção, voltar naquela emoção e libertar. E aí que vem a Lua, né? No mapa kármico. A Lua representa os registros emocionais que nós carregamos para muitas e muitas e muitas encarnações. Então, temos que limpar a emoção para podermos ir para frente. Então, esses são os 3 pontos muito importantes na astrologia. Qualquer astrologia, né? Astrologia kármica também, tá? Então, meu diagnóstico é tentar entender quais as lições que esse espírito veio aprender nesta encarnação aqui. O mapa kármico e o mapa normal também é do momento que a pessoa nasce, quando ela dá a primeira respiração, até o momento da morte, quando o espírito sai do corpo e o corpo físico morre, né? Então, o que acontece? Durante esta encarnação, nós temos que aprender a vivenciar as lições do nosso mapa. Por isso que nós nascemos naquele dia e naquela hora. Também não tem essa... duas coisas que as pessoas costumam falar muito. Nasci na família errada, né? Tem nada a ver comigo essa família. Não, nasceu na família certa. Você nasceu na família que propícia para o seu desenvolvimento e para a sua evolução, certo? Outra coisa também que as pessoas falam, né? Eu sou tão boazinha, como é que eu tenho que passar por tanta coisa? Como é que eu posso ter esses karmas, né? Não, o karma não é negativo. É uma oportunidade que nós temos de poder melhorar, evoluir. Então, no conjunto do mapa, quando você olha o mapa na sua frente, né? O que você vai ver? Vai ver os planetas, os signos, as casas, né? E vai ver também os aspectos. Então, os aspectos que no mapa são oposição, quadratura, né? São os aspectos kármicos. Então, as linhas vermelhas no mapa representam os karmas negativos, já plantados em outras vidas e que nós já viemos colher nesta encarnação aqui, certo? Então, no mapa kármico, a oposição, por exemplo, né, significa o quê? Que 2 planetas estavam em desarmonia entre eles quando você nasceu, certo? Então, um estava oposto ao outro, né? Essa oposição indica que o teu espírito, em vidas passadas, usou mal a energia desses 2 planetas, 3 planetas, quantos planetas estão ali em oposição um ao outro, né? Então, essa energia foi utilizada em excesso. O karma é adquirido pelo excesso. Excesso de poder gera o karma de autoritarismo. Excesso de liberdade gera o karma de rompimentos. Então, no mapa, as oposições representam situações que ficaram mal resolvidas durante várias encarnações e que nessa vida aqui nós viemos tentar equilibrar. E outra coisa, não podemos cair no oposto, né? Temos que equilibrar essas energias. A quadratura já significa uma repetição de um padrão kármico, que foi ficando cada vez mais difícil de lidar com essas energias, né?
Então, a quadratura também representa os karmas já adquiridos nas nossas encarnações passadas. E que nesta vida aqui nós viemos também equilibrar. Então, é assim, tudo começa com a conjunção dos planetas. A conjunção significa o início de uma grande força. Uma pessoa que tem muitas conjunções no mapa dos planetas, ela tem mais livre-arbítrio, porque ela ainda não usou essas energias positivamente ou negativamente, certo? Então, a conjunção significa o início de uma grande força, que nós ainda temos o livre-arbítrio de usar para o bem ou para o mal, né? Se ela usar positivamente, se transforma numa próxima encarnação num sextil. O sextil é uma linha azul, né? Ou seja, é um aspecto positivo entre dois planetas no momento do nascimento. Então, o sextil já é o início aí de para o bem, né? Vamos dizer assim, para um equilíbrio dessas energias. Se ela passar várias encarnações utilizando mais positivamente essa energia desses dois planetas, vai se transformar num trígono numa próxima encarnação. E assim vai continuando a nossa evolução, né? Então, nós estamos aqui realmente para equilibrar as energias do nosso mapa, principalmente, né? Claro que na astrologia mais, vamos dizer, tradicional, né, os critérios são outros, né? Mas, para mim, é importante chegar nesse conjunto de energias para poder ajudar aquela pessoa a se libertar daquilo que está mal resolvido dentro dela. Então, vou dar alguns exemplos, né? O Urano mal aspectado no mapa, ou seja, em quadratura ou oposição, com Vênus, né? Depende das casas, depende de uma série de situações. Então, possivelmente, esse espírito, essa pessoa hoje, usou mal essa energia do Urano com Vênus. O que pode ter acontecido em vidas passadas? Um espírito muito livre que rompia com os amores, né? Aí, dependendo da casa, se tiver na quinta casa, rompia com os filhos, amores, relacionamentos afetivos. Se tiver esses aspectos na sétima casa, no casamento, no relacionamento íntimo. Na quarta casa, com a família. Então, isso já indica que alguma coisa ficou mal resolvida em outras vidas, relacionado principalmente ao excesso de liberdade que gerou o karma dos rompimentos. Bom, depois, se alguém tiver alguma dúvida, né, a gente pode tirar essas dúvidas. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui, né, no momento, se elas são interessadas em astrologia, eu acredito que sim, né, que já tem alguma noção, né? Claro, sim. Quer dizer, não são pessoas leigas totalmente, né? Exatamente. Senão até fica cansativo, né? Porque quando a pessoa não entende de astrologia, fica meio perdida, né? Mas para quem entende, sabe o que eu estou falando. É delicioso. Né? Oi? Como? Para quem entende, é delicioso. Pois é muito bom entender um pouco mais, né? Então, esse exemplo, né, do Vênus com Urano. Aí, como eu disse, dependendo da casa, não é um aspecto isolado, né? O mapa é todo aquele conjunto de energias. E depois temos que entender o seguinte, a mandala do mapa, ela representa exatamente o momento do nosso nascimento, né? Como se tivessem tirado uma fotografia do céu naquele momento. Então, essa mandala é do momento que nós nascemos até a nossa morte, né? E são os pontos que nós viemos cumprir nesta encarnação aqui. Mas aí tem muita coisa para falar, né? Teria que ter muito tempo, porque é possível a libertação do karma através do trânsito de Saturno. Enfim, tem muitas coisas que dá para entender, né? Através da astrologia. O momento que a pessoa está vivendo, né? Bom, outro aspecto que eu utilizo, né? É através das datas de nascimento do seu filho, do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, não precisa horário, só dia, mês e ano, é possível entender a sua relação de outras vidas com essas pessoas, né? O que é uma relação kármica entre duas pessoas? A relação kármica, ela inicia da seguinte forma: eu faço alguma coisa para alguém, tá? Me culpo por isso. A outra pessoa fica com raiva de mim, com mágoa, com ódio.
vai criar um fio energético entre meu espírito e o espírito dessa outra pessoa, e eu vou ficar reencontrando esse espírito durante várias vidas. Então, se numa vida passada eu rompi bruscamente com meu filho hoje, nesta vida, né? Eu vou lá, através do mapa, dessas relações kármicas, entender que nesta encarnação aqui, eu tenho que agir diferente, né? Eu tenho que fazer, se ele veio como meu filho, eu tenho que fazer o possível para não romper, para manter o vínculo, né? Para viver aquilo que não foi vivenciado em outras vidas. Por quê? Porque o karma, as pessoas vão se reencontrando justamente para melhorar os relacionamentos. Mas o que eu tenho percebido, através do meu trabalho de mais de 30 anos, né, é que nós repetimos o mesmo padrão durante várias encarnações. Então, um espírito fica vidas e vidas e vidas repetindo a mesma coisa, né? Então, numa vida passada rompeu, na outra criou tanto hábito do rompimento que rompe de novo, né? E com as pessoas a mesma coisa. Então, o que acontece? O espírito vem como filho, como irmão, como pai, vem de várias formas até essas lições serem aprendidas. Quando você trabalha o perdão, né? Por exemplo, você tem muita mágoa, raiva da sua sogra, um exemplo, né? Não gosta dela, ela compete com você, te manipula, etc, etc, né? Tem ciúmes e tal. Se você se você age da mesma maneira, se ela é autoritária com você, manipuladora, e você fica competindo com ela, o que vai acontecer? Esse karma entre você e ela vai crescer cada vez mais. E chega um momento que essa relação se torna insustentável, né? Por isso que hoje o que acontece, né? Pai que mata o filho que mata o pai, quer dizer, aquelas coisas horríveis que acontecem por aí, que são acúmulos kármicos, né? O karma vai acumulando, vai crescendo, e as pessoas vão tendo muita dificuldade de se relacionar, né? Então, é importante também... Oi? Oh, Dulce, perdão, é que as pessoas estão a chegar e depois entram com o microfone aberto, é só isso, mas já está tudo controlado. Tá bom. Tá. Não, tudo bem. Mas está dando para entender direitinho? Tá, né? Tá a ser ótimo. Tá, ok. Me perdi um pouco no que eu estava falando. Sim, em relação às relações kármicas. Então, por que o mapa é o diagnóstico para mim? Primeiro eu vou falar dos seus karmas negativos, tudo aquilo que teu espírito desequilibrou nas vidas passadas. Depois eu vou falar sobre a relação com as pessoas próximas, né? Que são as relações kármicas também. E depois vou falar sobre os aspectos positivos, que são os dharmas, que são as conquistas positivas do seu espírito, né? O objetivo é entender o negativo, fazer um trabalho interno de libertação, entender as relações com as pessoas próximas e aproveitar melhor o positivo. Então, transmutar o negativo e ativar o nosso positivo, né? Então, tem uma frase que é: liberte-se dos seus karmas e apodere-se dos seus dons, né? Você só consegue se apoderar dos seus dons, né? Ou seja, utilizar melhor os seus dons, quando você liberta o karma, né? Quando você consegue entrar nesse processo de transmutação. Bom, então, essa é a base principal, realmente, do meu trabalho, né? Entender o passado para melhorar o presente, e o futuro vai ser uma consequência dessa energia toda, né? Então, o trabalho do mapa kármico, o diagnóstico, a regressão, voltar ao passado, rever o que aconteceu e buscar uma libertação, né, através da limpeza do karma. A revolução solar. Revolução solar é uma orientação para o ano, né, através da data do aniversário. Então, a pessoa nasceu dia 10 de dezembro, a Revolução Solar vai ser de 10 de dezembro de 2022 a 10 de dezembro de 2023, é por um ano, né? Eu não costumo, nem acredito muito em previsão de futuro, né? Acho que o futuro somos nós que fazemos através das nossas atitudes, né?
Então, a Revolução Solar, para mim, é mais uma orientação, né? Porque o futuro ainda não chegou. Nós podemos modificar o nosso futuro. Mesmo que venha um planeta, né, mandando vibrações muito negativas em determinados períodos na nossa Revolução Solar, é possível mudar aquela energia, quando você sabe, né? Então, você se previne e quando você for atrair aquela energia na Revolução Solar, você já vai entender que aquela energia pode vir naquele período e aí você se prepara. É a mesma coisa quando você sabe que vai vir um furacão, né? O que você faz? Fecha janelas e se protege, né? Na Revolução Solar, é uma energia mais externa, né? Vem de fora para dentro. No mapa, é uma energia mais interna. O trânsito dos planetas atuam mais no nosso interior, né? Por exemplo, o trânsito de Saturno. Você tem um karma de rompimentos no casamento. Com o trânsito de Saturno passando pelo seu mapa, formando algum aspecto com esse Urano, que seja, qualquer planeta que esteja ali, vai ser o momento de tomar consciência do karma e, ao mesmo tempo, libertar o karma. Então, karma não é eterno, né? Nós vamos tomando consciência e vamos melhorando, mudando a nossa vibração, né? Então, na Revolução Solar, é possível detectar aqueles períodos mais difíceis que estão para vir, né? E trabalhar com essa energia para que ela não nos atinja profundamente, né? Ou seja, você consegue trabalhar com essas energias do planeta. Porque, na verdade, os planetas não têm intenção nem de ajudar nem prejudicar. Eles mandam vibrações e depende de como nós recebemos essas vibrações, né? Então, também tem aquela frase, os astros inclinam, mas não obrigam, né? E é exatamente isso, mandam vibrações. Não quer dizer que aquela vibração vai atingir a humanidade inteira, vai atingir aquela pessoa que estiver mais em sintonia com aquela energia, com aquela vibração, né? Então, quanto mais você eleva o seu pensamento, eleva a sua energia, a sua vibração, menos essas energias externas, inclusive dos planetas, vão te atingir. Vão te atingir se você estiver na mesma sintonia, na mesma vibração. Então, são muitas situações que dá para modificar. Então, na Revolução Solar, é possível entender as energias que vêm pela frente e equilibrá-las, né? Às vezes não dá para mudar, às vezes realmente está ligado ao seu karma e você precisa passar por aquela situação. Mas dá para amenizar, quando você sabe, né? Na Revolução Solar, como é uma energia mais externa, como é que funciona, né? Você está super bem, aí um dia você sai de casa, alguém vem e bate no seu carro, né? Você não foi procurar isso, bateram no seu carro, chegou até você. A forma como você vai reagir a esse acidente, né, é que você vai entrar na sintonia negativa dos planetas naquele momento ou na sintonia positiva. Se você vai lá, briga, discute, quebra o carro do outro, vai preso, né? Ou leva um tiro aqui no Brasil, né? Então, a maneira como você reage é que você vai atrair ou não essas energias positivas e negativas. Então, tudo é possível mudar. Não existe nada pré-determinado, né? Existe sim. Nosso mapa indica as energias que nós recebemos no momento do nosso nascimento e que nós vamos passar a vida toda para poder trabalhar com essas energias, tá? Bom, então, a Revolução Solar é isso, né? Mapa kármico diagnóstico, regressão e limpeza kármica, libertação do passado, né? E a Revolução Solar, orientação para o ano, a partir do aniversário e por um ano. Aí tem também o mapa dármico, né? O mapa dármico está relacionado aos nossos dons, os dons adquiridos em outras encarnações, e que nesta encarnação são as energias que nós já conquistamos, que já está positivo, que não precisamos nos preocupar.
Não adianta só a pessoa querer saber a missão. Ah, eu quero cumprir a minha missão, o que eu tenho que fazer? A nossa missão principal, no fundo, é com a nossa evolução, né? Então, a sua missão, primeiro, é evoluir, é melhorar, né? Interiormente. Então, tem pessoas que acham que cumprir missão é largar tudo, ir para a África, fazer um trabalho com pessoas carentes, etc. Também pode ser, né? Claro que sim. Mas a sua primeira missão é com você mesma. Então, o mapa dármico indica o que o teu espírito, em outras encarnações, foi plantando de positivo e que nesta vida aqui são os seus dons já adquiridos, né? Que são o sextil e o trígono, né? Que são energias que nesta encarnação aqui vão te ajudar de alguma forma, né? Ou seja, teu espírito já utilizou bem essas energias em outras vidas. Então, quando dois planetas estão um em sexto com o outro, né? Ou trígono, indica que essa lição desses dois planetas já foi aprendida, né? Mas antes de querer entender os seus dons, você tem que libertar primeiro dos seus karmas, porque o karma é o que limita, é o que às vezes bloqueia, enquanto você não tem essa consciência, né? Então, o primeiro passo é o mapa kármico mesmo. Entender o karma para poder se libertar e depois atrair as energias positivas, né? Às vezes a pessoa tem um karma, por exemplo, né, com filhos, né? Então, aquela pessoa que quer muito ter um filho, às vezes não consegue. Como eu disse, o karma está ligado à culpa, ao não merecimento, né? Isso tudo se torna um círculo vicioso. Por isso, é importante fazer a libertação do karma para que se possa ir para frente, né? Um outro exemplo, né, entre os planetas, né? Então, por exemplo, quem tem um aspecto de Vênus em quadratura com Netuno, oposição Netuno, né? Isso indica um karma de sedução, né? Vidas passadas, como mulher ou como homem, não importa, esse espírito usou a energia da sedução para, às vezes, enganar, não ser sincero, né? Então, nessa encarnação, como é que funciona isso? A pessoa vai atrair situações confusas, pessoas que não sabem o que querem, pessoas que têm outros relacionamentos, né? Justamente para sentir na pele aquilo que plantou lá atrás. Então, não é castigo, mas você está atraindo aquilo que você realmente precisa aprender. E quando alguma coisa se repete na sua vida, né? Para e pensa, o que eu tenho que aprender com isso, não é? E aí você vai entender que realmente está tudo certo, né? Que nós estamos aqui justamente para aprendermos as lições que o nosso espírito precisa realmente vivenciar, né? Bom, eu já falei bastante, né? Quanto tempo já foi conversado? Está quase no fim. Eu interromper, estava a achar muito interessante, e percebi que estava no fim também. Mas estamos quase no final. Tem pouco. Mas eu não vou cortar a palavra. Sim, sim. Não, acho que já foi dito assim, claro, superficialmente, né? Não com muita profundidade, porque o mapa é uma vida, né? Que a pessoa traz de muitas vidas, né? Então, por isso que o mapa realmente é o diagnóstico, né? E aí depende, né? Quando nós cumprimos nessa encarnação aquilo que o nosso mapa propõe, né? O nosso espírito vai ficando mais leve e com isso vai num processo de evolução realmente mais rápido, né? Por isso que eu disse anteriormente, hoje eu tenho certeza absoluta que enquanto não libertamos o nosso passado, o nosso espírito não consegue evoluir, não consegue ir para frente, tá? Sim, certo? quando damos por finalizada a palestra, podemos passar à parte privada e com isso dizemos adeus, porque esta parte é pública e vamos publicar no YouTube, e a partir de agora só para os membros da Astrolosofonia. Já sabe que é muito fácil ser membro da Astrolosofonia, basta enviar um e-mail a pedir para ser membro da Astrolosofonia, não há nada mais fácil. E com isso tem imensas vantagens, é uma entrada gratuita e tem acesso a estas palestras maravilhosas como a da Dulce. Por isso, obrigada e até para o próximo mês. Corta!
E agora, Dulce, obrigada. Agora Obrigada eu. Agora é só